Senhor, nós te damos graça por mais um domingo em que nos reunimos. Domingo até que um tanto especial, porque celebramos a tua ressurreição, Senhor. Tua morte, tua ressurreição. Louvado seja a ti, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Nos ajuda nessa caminhada de estudos para aprendermos mais sobre o que os 10 mandamentos têm a nos ensinar, a nos dizer, a nos oferecer. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na aula passada, nós estávamos estudando o que é que Deus ele requer de nós no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto mandamento, certo? E aí nós começamos a olhar a questão do primeiro mandamento, que fala sobre a exclusividade de Deus, certo? Então, o primeiro mandamento, ele exige que nós conheçamos e confiamos em Deus como o único Deus verdadeiro, certo? Vimos também na aula passada que o problema da idolatria é a gente colocar um i na nossa relação com Deus, né? Deus e o dinheiro, Deus e o trabalho, Deus e o sucesso, quando na verdade o primeiro mandamento ele exige que a relação seja de ou Deus, ou isso, ou Deus, ou aquilo. É uma exclusividade, certo? Calvino vai dizer que Deus ele não aceita uma adoração dividida, né? Ele é zeloso, né? O que significa que ele exige exclusividade no nosso afeto. O segundo mandamento, ele está ligado à pureza da adoração, né? Se o primeiro mandamento ele está ligado à exclusividade da adoração, o segundo ele está ligado à pureza da adoração. Percebam que os três primeiros mandamentos eles estão muito ligados ao nosso ato de adoração, né? Porque a adoração não é só aquele momento que a gente está ali no louvor, cantando, tudo bonitinho, né? Mas toda a nossa vida diária, né? Vivemos uma vida corandeu, né? Uma vida diante de Deus. E aí, o segundo mandamento, ele vai dizer que nós não devemos fazer para nós imagem de escultura. O primeiro mandamento, ele trata quem nós adoramos. O primeiro mandamento, ele faz em relação a isso. Quem é que nós adoramos? Deus. Quem é esse Deus? Ele é o único Deus verdadeiro. Ele não aceita divisões, ele não aceita outro falso Deus no lugar da adoração a ele. Ele é exclusivo. Ponto. O segundo mandamento, ele trata como nós adoramos a Deus. Então, está ligado justamente nessa questão da adoração. E uma coisa que é interessante em relação ao segundo mandamento, e gera um pouco de dúvida na nossa cabeça, porque o segundo mandamento fala que nós não devemos criar imagens acerca de Deus. Mas você deve se perguntar, então, nós, protestantes, nós evangélicos, conseguimos cumprir piamente aí o segundo mandamento, porque a gente não faz imagem, a gente não constrói ídolos de barro para poder adorar como os católicos fazem, né? Só que, por vezes, nós acabamos quebrando o segundo mandamento e a gente vai entender como. Primeiro, o que é que o mandamento ele diz? Ele proíbe que a gente tente representar Deus ou moldar Deus segundo a nossa imaginação. Ou seja, quando nós, por vezes, oramos tentando manipular Deus, nós quebramos o segundo mandamento. Porque nós estamos fazendo um Deus segundo a nossa imaginação. Um Deus que vai atender prontamente aqueles desejos, aqueles pedidos que eu estou fazendo. Né? É como se a gente estivesse ensinando Deus como ele deve ser Deus. Deus, olha, faz a tua vontade, mas se tu puder fazer assim, assim, assado, eu acho que fica melhor. Né? Então a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. Né? Então, ele proíbe que a gente tente representar. Nós não devemos adorar a Deus de nenhuma outra maneira, senão aquela que ele ordenou na sua palavra. Deixa eu só abrir um parênteses aqui bem rápido, porque a gente ainda tem muita coisa para ver hoje. Em relação às imagens, né? O que é que a imagem ela representa, certo? A imagem, quando um idólatra ele cria um ídolo, né? Vamos pegar ali os católicos, os hindus, todas as religiões que possuem deuses visíveis, né? Estátuas e tudo mais. O que é que eles tendem a fazer com aquilo ali? Não é que aquela imagem é a representação fidedigna do Deus em que eles estão adorando, certo? A ideia ali é que a imagem ela serve como um poder controlador daquele Deus. Imagine a energia elétrica. Quando a energia elétrica ela sai de uma usina hidrelétrica, ela sai em alta voltagem. E ela é muito perigosa de se manusear.
Um simples toque você frita ali e morre. E como é que essa energia ela consegue chegar a nós de uma forma segura? Ela passa por um processo de transformação. Sai da energia hidrelétrica, vai para uma estação, depois vai para uma subestação, depois vai para o transformador. Ele poste e entra na nossa casa com uma voltagem segura. Não é que se a gente levar um choque, a gente está isento. Não. Mas é uma voltagem segura. 220 volts não vai chegar a matar alguém assim do nada. Pode. Mas enfim, vocês estão entendendo. A ideia da divindade é a mesma coisa. Os povos antigos, principalmente, eles tinham o ídolo, Deus, como uma força incontrolável. Então, se eles tentassem se chegar a esse Deus, eles iriam morrer consumidos por essa força. Então, era necessário que eles conseguissem algo para canalizar o poder dessa divindade. Então, eles criam as imagens que se assemelham com o poder daquele Deus. Então, por exemplo, quando Israel construiu o bezerro de ouro no deserto, não significa que na cabeça deles, o Deus que libertou eles do Egito tinha a forma de um bezerro de ouro, mas que o bezerro, como um animal, ele representava a força desse Deus que tirou eles do deserto. Está entendendo? Então, era a forma ali de canalizar. Então, a imagem ela serve como esse transformador que canaliza o poder do divino de uma forma controlada, de modo que o idólatra ele consegue ali manipular, conduzir, levar o seu Deus aonde quer que ele vá. Outra coisa é a questão da representação do poder, né? Como eu falei, o touro ele representa ali a força e fertilidade. Então não significa que Deus ele quando eles fizeram o bezerro, que eles estavam imaginando que Deus ele tinha um formato de touro, mas a força do touro representava ali o poder desse Deus que libertou eles do Egito. A mesma coisa os outros deuses pagãos, como por exemplo Astarote, que ela possuía vários seios, não significa que ela, no imaginário, tinha aquela forma, mas a questão da representação do poder dela, certo? Então tem essa questão aí. E aí vem, por que Deus ele proíbe fazermos qualquer tipo de imagem dele, certo? E aqui vale uma observação, tá? Nós não podemos fazer nenhum tipo de imagem acerca da pessoa de Deus, tá? Mesmo que seja para fins didáticos. Então, Deus sentado num trono, sem só mostrando daqui para baixo, uma nuvem, uma luz, um arco-íris, nada disso pode ser feito para representar Deus, porque é quebra do segundo mandamento, tá? Por quê? Primeiro, porque Deus ele é livre, certo? Nós servimos um Deus que ele é livre. A imagem, quando você representa algo, você está delimitando algo. Então, quando eu desenho alguma coisa, eu estou delimitando aquela coisa, eu estou limitando aquela coisa. E nem sempre a representação ela é fidedigna ao que de fato se é. Então, Deus ele não pode ser controlado por ritos humanos. Deus não pode ser controlado pela imaginação humana. Deus ele não pode ser controlado por nada que o ser humano venha fazer. Ele é um ser livre. Então, por isso ele proíbe a criação de imagens acerca de si. Segundo, que Deus ele é majestoso. Nenhuma obra feita por mãos humanas poderá expressar a grandiosidade de Deus. Paulo vai falar lá em Timóteo que Deus ele habita na luz inacessível. Então, como é que você vai representar algo que habita na luz inacessível? Além disso, como é que você vai representar algo que é espírito? Deus não possui forma corpórea, ele é espírito. Então, como é que você vai representar? Na teologia, quando a gente estuda o ser de Deus e as obras, nós falamos sobre Deus ser incompreensível e conhecível ao mesmo tempo, tá? Incompreensível não que ele não compreenda a cada um de nós, né? Nesse sentido, o namorado vem para a namorada e fala, você é muito incompreensível, você não me compreende. Não é isso. É no sentido de que Deus é tão grandioso que a nossa mente ela não consegue alcançar essa grandiosidade de Deus. Quando você pega... Eu amo essa passagem de Jó, quando Deus ele vai questionar Jó, quando ele responde as perguntas de Jó com outras perguntas, e aquilo ali demonstra a grandiosidade de Deus. Né? Quando você vai lá para Isaías, Isaías vai dizer que Deus chama cada estrela pelo nome, ele mede a terra com a palma da mão, os oceanos com a concha da mão. Então, como é que você vai criar uma imagem de um ser com essa grandeza, essa magnitude? Não tem como. Por isso que qualquer tipo de representação
acerca de Deus é quebra do segundo mandamento. Não tem como a gente expressar isso daí, tá? Então, ele é majestoso. Terceiro, porque Deus, ele já fez uma aliança, ele já se relaciona conosco de uma maneira íntima. Então, nós não precisamos de imagens. Por quê? Porque Deus, ele é um ser presente, ele é um Deus pessoal. Os idólatras, eles fazem imagens justamente por quê? Porque os deuses que eles servem não são deuses pessoais. Então, eles precisam daquela representação visível para estar ali junto com eles. Por isso que o católico ele sempre anda com a imagenzinha, escapulário, com a cruz, porque ele precisa de algo que represente a presença daquela divindade perto dele. Né? Já nós não, nós temos esse Deus que ele é pessoal, então ele está conosco, então a gente não precisa fazer nada visível. A quarta razão pelo qual nós não devemos fazer imagens é porque a nossa fé... Oi, licença. Pode falar, inclusive, até o místico católico, né? Ele tem esse costume de quando passa na frente da igreja, sim, da igreja católica, ele faz o sinal da cruz, né? Isso. Aí eu queria, assim, veja, quer dizer que ele acha que ali... É porque o católico, sim, ele tem... O católico, ele tem um entendimento de que a igreja, ela é santa, entendeu? Então, a igreja é um ente divino para o católico. Então, ele faz aquilo dali em reverência a um local santo. É a ideia de quando Moisés ouve Deus falar na sarça. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que estás pisando é santa. Então, a ideia dentro da cosmovisão católica é que o local da igreja é um local santo. Então, ao passar, ao entrar, você tem que fazer a reverência àquele local que é santo, é sagrado. Tá? Aí seria idolatria ou seria... Seria idolatria. Porque eles entendem que a igreja visível é onde você alcança a salvação. A presença de Deus está ali. Né? Tem todo um rito ali. Então, é uma extensão da idolatria deles. Nada em cima da Torá. Nada, exato. Também. Uma coisa interessante, eu estava dando aula ontem sobre o período interbíblico, que é esse período, né, do final do livro de Malaquias até o início do Novo Testamento. E uma coisa interessante quando a gente olha o período interbíblico é que após o cativeiro babilônico, o cativeiro persa, Israel não comete mais o pecado da idolatria. Né? A idolatria ela some de vez. Porém, aquela idolatria de Israel antes da Babilônia, ela muda de forma. Né? Eles agora passam a abraçar um nacionalismo. Então, os judeus eles começam a vivenciar aquele espírito nacionalista de querer reerguer a nação deles. E eles começam agora a colocar a lei como o centro da nação. Então, a Torá torna-se o centro da nação. E aí gera-se o quê? Uma idolatria em cima da lei. Então, a lei está acima de qualquer coisa. É isso que Jesus ele combate ali com os fariseus. Porque eles usavam a lei para subjugar as pessoas e passavam por cima das pessoas por causa da lei. Né? Você vê a questão lá do sábado, dos fariseus questionando, olha, é lícito que os discípulos pegarem as espigas e comerem no sábado? Então, eles não entendiam a questão da misericórdia, do ato da lei. Então, sim. Tá? Então, a nossa fé, ela é uma fé de ouvir, ela não é uma fé de ver. Então, a gente não precisa criar nada para crer em Deus. Nós ouvimos e cremos, né? No Sinai, o povo ouviu a voz de Deus ecoar no monte, mas eles não viram a forma de Deus. Então, a nossa fé é centrada na palavra e não na visão. Por isso que nós não podemos fazer imagens. E a questão da imago Dei, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, Deus já criou a sua imagem, que somos nós. A idolatria, ela ignora a imagem de Deus onde ela existe, que é no próximo, certo? Então, essas são uma das razões pelo qual nós não devemos fazer imagens, tá? E aí, no Catecismo de Heidelberg, ele vai dizer que nós não devemos adorar a Deus de nenhuma outra maneira, senão aquela que ele ordenou na sua palavra. E aí, como é que nós, crentes, podemos quebrar, ou melhor, podemos quebrar e devemos guardar o segundo mandamento? Primeiro, nós devemos evitar qualquer tipo de imagem mental acerca de Deus, certo? Ou seja, devemos nos guardar de criar uma imagem
de um Deus à nossa semelhança, ou de um Deus como nós gostaríamos que ele fosse, certo? Independente se é uma imagem visível ou é de desejo, como eu falei. Por vezes, quando a gente ora, a gente quebra o segundo mandamento porque a gente quer que Deus ele haja da forma como nós agiríamos ou achamos que deveria ser feito, né? É aquela velha coisa de eu vou dar sugestões aqui a Deus porque eu acho que ele não está sabendo fazer a coisa do jeito certo, né? Então, é uma quebra não só do segundo, mas também do terceiro mandamento, tá? Então, quando nós ignoramos os atributos revelados de Deus também, nós quebramos o segundo mandamento. Segundo, nós devemos guardar a questão do culto, certo? Então, o modo aceitável de adorar a Deus é aquele instituído por ele. Tudo que não é ordenado é proibido, certo? Então, por exemplo, igrejas que vão colocar elementos do judaísmo no culto, como uma forma de, sei lá, atrair a presença de Deus, ou como se aqueles elementos tivessem uma aura mística que conectasse você com Deus. Aí o cara bota o candelabro lá, o menorá, bota a Arca da Aliança, bota a bandeira de Israel, isso é quebra do segundo mandamento. Porque você está trazendo um misticismo para dentro do culto, atribuindo àqueles elementos ali um poder que vai atrair a presença de Deus. Qualquer coisa que eu tente fazer com um subterfúgio para atrair a presença de Deus, eu estou aqui quebrando o segundo mandamento, certo? E também nós não precisamos de imagens, por quê? Porque nós temos Cristo. Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Filipe chega para Jesus e fala, mestre, mostra-nos o Pai. Ele vai dizer, Filipe, eu estou contigo há tanto tempo, tu fala, mostra-me o Pai, quem vê a mim vê ao Pai. Então, em Cristo nós vemos a pessoa de Deus porque Ele é o Deus encarnado. Inclusive, quando chegarmos no céu, nós não iremos ver Deus Pai, nós iremos ver Cristo. Cristo é Ele que nós iremos ver, o Deus encarnado. Por quê? Porque Cristo tem forma de homem. Ele é homem e Deus. E Ele habita hoje no céu com a forma humana, glorificada, sendo homem Deus. E por que a gente não vai ver Deus? São três. A Trindade. Sim. Porque Jesus você já foi glorificado como, isso. Né, como humano, como filho humano. E que a gente não vai ver Deus. Primeiro, porque Deus. Assim, o que a gente supõe, né? É que quando o céu, então, esteja à direita de Deus, né? Jesus, o Filho, está à direita de Deus. Boa pergunta. Vamos lá. Existe esse entendimento, quando a gente ouve a questão da doutrina da Trindade, e quando a gente chegar no céu, a gente vai ver três tronos, né? Deus Pai no meio, Jesus na direita e o Espírito Santo na esquerda. Não é isso. A gente tem que lembrar que a Trindade é um mistério da fé, porque é um Deus que é três. Não são, é. A palavra é essa. Deus é um e é três, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, ele é espírito, ele não tem forma corpórea, ele habita numa luz inacessível, como Paulo fala, então se é inacessível, a gente não vai conseguir ter acesso, certo? Quando a gente vê, por exemplo, Moisés, que pede para ver a face de Deus, Deus deixa claro para ele que nenhum homem pode ver a face e ficar vivo, né? Então Moisés vê um lampejo da glória de Deus, ele não chega a ver Deus. No Antigo Testamento, existem as manifestações teofânicas. É quando Deus, na sua soberania, ele se manifesta de uma forma visível que não comprometa a segurança do homem. Então, a gente vai ver ali, por exemplo, com Abraão. Quando Abraão chega, quando Deus ele tem aquela revelação teofânica e chega ali para Abraão para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, é Deus ali em forma corpórea, certo? Então, essa é uma das razões. Nós não iremos ver o Deus Pai. Viveremos com a presença dele, tal como vivemos hoje, mas iremos ver pessoalmente Jesus, porque da Trindade, o único que possui forma humana é Cristo. O Pai não possui forma humana. O Espírito Santo tampouco, certo? Então, veremos a pessoa de Cristo, que é Deus. Tá? Então, ou seja, olhando para Cristo, a gente vai estar olhando para Deus, de todo jeito. Porque ele faz parte da mesma essência, a mesma substância. Tá entendendo? Então, por essa razão, nós não vamos ver Deus. É por conta da questão da Trindade. A doutrina da Trindade, como eu falei, ela é um mistério, certo? É um mistério da fé. Nós conseguimos compreendê-la, mas
ela é supra-racional, ela vai além da nossa razão. Então, assim, quando nós olhamos alguns textos que falam, Jesus está sentado à direita do Pai, a gente tem que entender o simbolismo por detrás daquilo dali. Tá? Estar sentado à direita de alguém no trono significa que esta pessoa tem autoridade tal quanto quem está no trono, certo? Não significa exatamente que há um trono ali. O trono ali ele é simbólico, porque representa o governo, a soberania. Né? Então, sempre que a gente vê na Bíblia a questão da visão do trono, é simbólico. Então, Jesus está à direita do Pai é algo simbólico, que ele tem a mesma autoridade que o Pai, certo? Bom, terceiro mandamento. Nós temos aqui a questão da reverência ao nome de Deus. Oi. Fala, mano. Como se interpretaria os textos de Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração verão a Deus, Hebreus 12:14, esposa, viver em paz com todos e serem santos, sem santidade ninguém verá a Deus, e 1 João 3:2, que fala sobre agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Eu acredito que o primeiro vai ser na Cristo, né? Uhum. Mas os demais textos, como essa questão de ver Deus assim, como se interpreta. Vamos lá. O ver Deus aí, ele não é algo literal, do ver como eu estou lhe vendo agora, tá? É ver do viver na presença dele. Então, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus em quê? Na glória de Deus, entrarão no descanso de Deus, viverão na presença de Deus, serão recebidos por Deus. Mas que Deus é esse? Dentro do contexto do Novo Testamento, a pessoa de Cristo, certo? Então, quem vai nos receber quando chegarmos no céu? Cristo. Então, os puros de coração verão Deus em quem? Em Cristo. Tá ligado? Então, sempre tem esse link com a pessoa de Cristo no Novo Testamento. É algo assim para mostrar a vida debaixo de Deus. Então, vivendo dessa forma, nós viveremos na presença de Deus, tal como Moisés, por exemplo. A Bíblia vai dizer que Moisés viu a Deus, mas Moisés viu de fato a Deus? Não, ele viu a glória de Deus. Ele viu um lampejo da bondade de Deus. Mas ele andou diante de Deus. Essas questões assim, como completar na igreja católica. Sim. Mas de desenhos mesmo. Isso. Ilustrando fatos da Bíblia, tal, até com uma forma mais acessível para pessoal que não tal. O que você pensa? Bom, na Igreja Católica nós chamamos isso de iconografia, né? Que é a representação de imagens sagradas ilustrando alguma questão da Bíblia. Não tendo nenhum tipo de representação de Deus, eu não vejo nenhum problema. É até uma forma didática, até porque os apóstolos eles tinham corpo. Nós não sabemos como era a forma, mas, também ninguém sabe como era a pessoa de Napoleão Bonaparte, e nos livros de história tem a foto dele, né? Como era Júlio César, como eram os personagens históricos, mas você vai ver lá no livro histórico, eles tentam fazer uma representação de como era aquela pessoa. Então, não há problema. O problema da quebra do segundo mandamento é fazer qualquer tipo de representação acerca da pessoa de Deus. Existe um debate dentro da teologia reformada sobre a pessoa de Cristo. Alguns reformados mais radicais vão dizer que também a pessoa de Cristo não pode ser representada de nenhuma forma. Eu já não vejo muito por esse lado. Eu sei que qualquer tipo de representação acerca da pessoa de Cristo, ela também não vai ser fidedigna, ela vai se basear muito na cosmovisão do povo. Então, se você pedir para um africano fazer uma representação dele de Cristo, ele vai fazer uma representação estilo ali, meu mano Zé, né? Mas se você pedir para um europeu fazer, ele vai fazer aquela caricatura que nós temos do Cristo europeu. Então, é muito voltado para a cosmovisão, né? Então, eu não vejo uma quebra do segundo mandamento, desde que fique claro ali na questão de que há um simbolismo, não é representação fidedigna e tudo mais. Obrigado. Inclusive, Anderson, foi um bom comentário. A Igreja Católica, ela se divide no ano de 1054 por conta da quebra do segundo mandamento. Quer dizer, uma das razões, né? Teve outras razões, mas a principal razão foi porque a Igreja de Roma acusava a Igreja de Constantinopla, do lado ocidental, de que eles estavam quebrando o segundo mandamento. Por quê? Porque nas igrejas eles tinham desenhos, as iconografias.
E aqueles irmãos, eles chegavam no templo, eles reverenciavam aquelas imagens ali. E aí, o lado romano dizia que eles estavam quebrando o segundo mandamento. E aí houve algumas questões políticas também e tal, e aí houve a ruptura da igreja. Então, de um lado você vai ter a igreja católica apostólica romana, do outro lado você vai ter a igreja ortodoxa grega, né? E aí se dividem. E aí, depois disso, no início da Idade Média até a Reforma Protestante, você tem todo aquele degringolar da Igreja Católica em meio à idolatria, né, dos santos e tudo mais, que tem um fundo histórico também da época da perseguição, né? Eles tinham as imagens do santo como um memorial, como algo para encorajar os crentes a viverem a fé. Em nenhum momento eles fizeram aquelas imagens no intuito de que essas imagens aqui elas representam, são mediadores, né? Era a ideia de tipo, eu tenho aqui a imagem de São Pedro, eu tenho a imagem de Santos fulano de tal, por quê? Porque ele foi um mártir da fé. Ele morreu pela fé. Então, ao olhar aquela imagem, eu lembro dele e eu tenho coragem de viver a fé. Na Idade Medieval, houve um movimento dentro do catolicismo chamado dos místicos, né? Então, foi o movimento do misticismo. E dentro desse movimento foi que começou a surgir essa questão de atribuir milagres a esses santos. E aí, pronto. Misturou todo o sincretismo que a Igreja Católica abriu para que as pessoas pudessem aceitar a fé católica e, enfim, deu no que deu, né? Bom, terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Bom, quando nós falamos da questão do nome, né, tá certo? O nome de Deus, ele representa a reputação, o caráter e a presença de Deus. Uma coisa interessante é que, quando nós falamos de nome, para nós, o nome, ele é conotativo, certo? Nós damos nomes às coisas, aos filhos, porque nós achamos bonitinho, né? Nós não damos nome às coisas porque pensamos no significado ou na aplicação daquele nome, né? Não acontece. Já lá no tempo do Antigo Testamento, o nome ele era denotativo, ou seja, quando você se nomeava algo, este algo tinha algum significado. Então você vê o nome, por exemplo, Moisés, né, tirado das águas, Jesus, aquele que salvará o povo. Você vê o nome dos profetas ali, sempre ligado à mensagem que eles vão trazer. Então, o nome de Deus é a mesma coisa. Uma coisa importante, irmãos, é que os nomes de Deus que nós vemos na Bíblia não foram dados pelos homens. Não foram os homens que criaram aqueles nomes que nós vemos. Elohim, El Shaddai, Adonai, Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Rapha. Não foram. Esses nomes é Deus se revelando aos homens com aquele atributo ali, certo? Então, cada nome de Deus representado na Escritura aponta para o caráter de Deus, aponta para um atributo de Deus, aponta para a obra de Deus. Então, Jeová Jireh, Deus proverá. Por que se deu esse nome? Porque Deus se revelou dessa forma a Abraão, como Deus que provê, né? Então, todos esses nomes ali, eles apresentam. Os judeus, eles levavam tão a sério esse mandamento, que eles não pronunciavam o nome pactual de Deus, né? O Yahvé, né? Como a gente translitera, a ponto de que se perdeu durante a história do povo como de fato se pronuncia esse nome. Até hoje a gente não sabe qual é a pronúncia correta desse nome, Yahvé, porque eles não falavam isso daí. Então, quando eles estavam lendo a lei que aparecia o nome pactual de Deus, eles mudavam para Adonai, né? Para Elohim, ou para qualquer outro nome que representasse o senhorio e o nome dele, certo? Então, por que o terceiro mandamento é importante? Porque ele representa o caráter, a reputação e a presença de Deus. Não é qualquer nome. Vamos pegar nosso caso. Por vezes, nós não gostamos de ter os nossos nomes atrelados a piadas, a chacotas, a coisas que vão distorcer, né, o nosso nome. Por exemplo, você vê o peso que o nome tem. Hoje você não vai encontrar ninguém com o nome de batismo Hitler.
Por quê? Porque carrega uma conotação pesada, né? Você não vai ter. Judas também é difícil, né? Apesar de que tem um Judas que não é traidor, né? Mas mesmo assim o pessoal só lembra do traidor. Você não vê, porque traz um peso. Então, o nome de Deus, ele traz o peso de quem Deus ele é. E a quebra do terceiro mandamento é muito comum em nosso meio. Tomar o nome de Deus em vão não é apenas usar o nome de Deus em palavrões, ou fazer piada com o nome de Deus, mas também é professar ser cristão e viver de um modo ímpio. Então, quando eu afirmo que eu sou cristão, mas eu vivo como um não cristão, eu estou quebrando o terceiro mandamento. Eu estou tomando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque como cristãos, nós carregamos o nome de Deus. Certo? É tratar o sagrado como se fosse algo comum, certo? Então, como é que nós podemos quebrar o terceiro mandamento? Fazendo juramentos falsos, usar o nome de Deus para validar uma mentira ou uma promessa que ele não pretende cumprir ou que ele não prometeu, certo? A gente vê muito isso no meio neopentecostal, né? As pessoas ficam ali fazendo profecias em nome de Deus e não é Deus nadinha falando ali. Profecias falsas, né? Dizer Deus me disse para dar autoridade à opinião pessoal e a desejos pessoais. Usar o nome de Deus de forma supersticiosa, essa é uma das formas que nós cristãos quebramos constantemente o terceiro mandamento, como o quê? Falar o nosso velho evangeliquez, usar o nome de Deus como se ele fosse um amuleto ou uma palavra mágica. Né? Tipo, acontece alguma coisa, você, sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Até a gente faz alguns trocadilhos, né? Miseriqueima, coisas do tipo. Sem uma fé real. Então, por vezes, nós usamos esses jargões como se fosse um amuleto. É o nosso cruz credo, é o nosso Ave Maria. Né? Então, é algo supersticioso. Isso é quebrar o terceiro mandamento. Porque o nome de Deus ele não pode ser atrelado a questões supersticiosas. Então, veja como nós acabamos quebrando. Viver de forma hipócrita, né? Portar-se como cristão, portar o nome de cristão, mas viver de forma que desonra o caráter de Cristo. E quebramos o terceiro mandamento quando nós negligenciamos o culto, né? Quando nós oferecemos o nosso culto a Deus com um coração cínico, com um coração que não está voltado para Ele. Fazer a coisa de modo automático. Então, quando eu venho ao domingo para o culto, e eu estou ali cantando e participando só de forma automática, mas a minha mente, meu coração não está, de fato, conectado com aquele momento ali. Eu canto só por cantar, eu ouço só por ouvir, eu venho mais só para ver os irmãos. Isso também é quebra do terceiro mandamento. É tomar o nome de Deus em vão. Tá? Quarto mandamento. Bom, o quarto mandamento, eu até falei dele um pouco em aulas passadas, então não vou me deter tanto nele, que é a questão do lembrar do dia do sábado para santificar, certo? Então, o descanso, ele não é apenas cessar o trabalho, mas é um ato de confiar na providência de Deus. Então, quando nós cessamos o nosso trabalho para nos reunirmos como povo, nós estamos demonstrando a nossa confiança na providência de Deus, certo? Porque eu estou dizendo, eu vou dar uma pausa no meu trabalho. Lógico, tem alguns que não trabalham no domingo, mas aqueles que, por exemplo, podem trabalhar no domingo, eu vou dar uma pausa porque eu confio na providência de Deus. Então, ao parar, nós declaramos que o mundo não depende de nós, mas de Deus. Na tradução reformada, o dia do Senhor é o antegozo do descanso eterno, apontado lá em Hebreus. Né? Então, esse momento aqui é a antessala daquilo que nós iremos vivenciar no descanso eterno, quando Cristo ele voltar e buscar a sua igreja, certo? Eu falei para vocês também, em aulas passadas, sobre a questão de como o sábado se tornou o nosso domingo, é o nosso sábado, né? Que lá em Levítico 23 já estava prefigurado essa ideia do dia do descanso como o primeiro dia da semana, no caso, o domingo, certo? E os discípulos, eles entendem isso daí, a igreja já em Atos, ela passa a se reunir no domingo como um cumprimento daquilo que estava na lei, certo? Então, não existe essa coisa de que o domingo como dia do Senhor foi instituído por Constantino. Não, de forma nenhuma. Antes de Constantino se converter, a igreja já se reunia no domingo
como o dia do Senhor, como o dia do descanso, tá? É a igreja que guarda o sábado, né? Os adventistas. Os adventistas. Isso. Os adventistas, eles guardam o sábado, tal como está na lei, porque eles acreditam que a guarda do sábado é prerrogativa para a salvação. Inclusive, para os adventistas, nós aqui vamos tudo para o inferno, porque ele não guarda sábado. Ele guarda domingo. No meu entendimento, eles são aceitos, né? Sim, eles são aceitas. De fato, eles são aceitas. E há vários elementos, né, que classificam eles como ceia. Amigo meu, né? Questão de dieta. Uhum. Ele era da igreja, né? Ou seja, não existe igreja perfeita. Sempre era uma igreja que até era perfeita, assim, no modo de dizer, né? Porque ele saiu daquela igreja e foi para a igreja no sétimo dia. Isso. E fica Acontece. Para mim, sabe? Acontece. Eu digo, não, mãe. Recentemente. Eu já estou vendo. Acontece. Recentemente teve um rapaz que saiu daqui e foi para a igreja católica. Foi mesmo. Até estava postando no Instagram esse dia na procissão. Eu disse, meu Deus do céu, como é que é isso? Tudo bem. Enfim, como é que nós podemos guardar o dia do Senhor? Né? Como é que nós guardamos o sábado? Primeiro, entendendo que o dia do Senhor, no caso domingo, é o dia para cuidarmos dos negócios espirituais. Os antigos puritanos, eles chamavam o dia do Senhor da feira da alma. Por quê? Na época ali na antiga Inglaterra, o dia de feira era um dia de movimentação, de negócios, de você ver pessoas, né, de conversar. Você tem muito isso hoje ainda em algumas cidades do interior, né? O dia da feira é aquela movimentação ali, o povo vai para comprar, vai para fazer negócio, é para ver o pessoal que já faz uma semana aqui no fio, conversar, botar o assunto em dia. Então, havia todo um preparo. Você vai nessas cidades assim, você vai ver que o pessoal se prepara para o dia da feira um dia antes, então junta ali os melhores produtos, deixa a barraquinha já armada, aquela coisa toda. Então, o dia do Senhor como a feira da alma é justamente isso, é o momento de nós nos debruçarmos para os negócios espirituais. É o dia de sermos nutridos pela palavra e crescermos na comunhão coletiva da igreja, certo? E o dia do Senhor, ele não começa no domingo ou no sábado de noite, ele começa na segunda-feira. Então, amanhã eu já tenho que desejar o próximo domingo, eu já tenho que cuidar da minha alma, preparar a minha alma para o próximo domingo, para receber a palavra de Deus, congregar com os irmãos e tudo mais. Segundo, nós guardamos o dia do Senhor quando nós temos um planejamento antecipado. Devemos trabalhar duro durante a semana para ouvirmos e sermos nutridos pela palavra no domingo. O domingo, por vezes, ele entra na agenda do crente como ele entra na agenda do crente como uma questão do seguinte: se der para eu ir para a igreja, eu vou. Ou se eu não tiver algo mais interessante para fazer no domingo, eu vou para a igreja. Isso é quebrar o quarto mandamento. A gente precisa entender a importância e a centralidade do culto na nossa vida como cristãos. Lógico, salvo exceções. O cara trabalha por escala. É policial, bombeiro, médico, enfermeiro, trabalha por escala. Vai ter domingo que ele vai ter que trabalhar. Bom, é justificável. O cara está doente, está de cama, né? É justificável. Então, existem momentos que é justificável a ausência para o culto, certo? Mas o problema da quebra do quarto mandamento é quando deliberadamente eu deixo de ir ao culto para satisfazer alguma vontade própria, por preguiça, porque eu encontrei algo mais interessante para fazer, etc. O quarto mandamento não te proíbe de no domingo você pegar uma praia, ir para uma piscina, ir para um churrasco com a família, comer num restaurante, certo? Não é impedimento. O problema é se você substitui o momento do culto por essas questões. Quando você marca algo no domingo, deliberadamente, achando que não vai ter a prioridade mesmo. Exatamente. Você quer ver uma coisa interessante? Nos Estados Unidos, que foi um país que foi construído com um fundamento reformado, né? Porque foi um país
dos puritanos, né? Os puritanos saindo da Inglaterra foram para lá, eles entendem tão bem essa questão do domingo que concursos públicos, coisas assim, lá nos Estados Unidos, não funcionam no domingo, é durante a semana. Porque eles entendem que o domingo ali é um dia especial para as famílias, certo? E tudo mais. Fala, calma. Era fundamento sobre poder fazer o vestibular. Ah, tá. Pronto. Respondido. Então, assim, o culto público ele não deve ser comprometido com festas, estudos, lazer. É nosso deleite, nosso refúgio. Né? Na minha antiga igreja eu falava muito isso com os jovens. Né? Eu via gente faltando o culto, vou faltar o culto porque eu tenho uma prova da faculdade para estudar. Sim, tu teve de segunda a sábado para estudar. Aí no domingo tu vai conseguir estudar todo o conteúdo necessário para tu fazer a tua prova da faculdade. Vamos raciocinar aí, né? Então, assim, é necessário que a gente possa entender a importância do culto. Não é o culto pelo culto, mas é o que o culto ele simboliza para nós. É o momento de sermos nutridos pela palavra, é o momento de sermos edificados uns pelos outros na comunhão dos santos, tá? Nós também precisamos tomar o cuidado para não criar a idolatria do culto. Existem algumas igrejas que tornam o culto um ídolo, né? Então, o dia do Senhor acaba sendo um ídolo. Não é isso. A gente entende que o culto público é a guarda do quarto mandamento e ele é importante para a nossa alma. Então, é algo muito pessoal. Eu tenho que olhar para o meu coração e entender, poxa, o que o culto ele representa para mim? O que esse momento aqui representa para mim? É importante, de fato, faz parte da minha vivência cristã, né? Então, esse ponto aí. E aí, quinto mandamento, honra pai e mãe, certo? Embora frequentemente colocado na segunda tábua, né, muitos teólogos veem como a transição. Honrar pai e mãe é o primeiro exercício de submissão à autoridade delegada por Deus. Isso porque, se nós não honramos as autoridades visíveis, dificilmente honraremos a Deus, que é uma autoridade invisível, certo? Então, o quinto mandamento, ele vai trabalhar essa questão da reverência, da obediência e da gratidão, certo? Então, honrar pai e mãe é reverenciar, é entender que nossos pais eles possuem uma posição de autoridade sobre as nossas vidas, certo? Isso independente das falhas pessoais dos nossos pais. Eu sei que talvez alguns de nós, se a gente fosse abrir aqui para contar um pouco sobre as nossas famílias, alguns tenham vindo, assim como eu vim, de famílias disfuncionais, né? E a gente sempre se pergunta onde é que fica o cumprimento do quinto mandamento nesse sentido aí. Bom, fica onde ele sempre esteve. Ainda somos chamados a honrar pai e mãe, certo? Obediência. Enquanto estivermos sobre a tutela dos nossos pais, nós devemos obediência a eles. A partir do momento que eu me caso, constituo minha família, certo? Eu posso ouvir a instrução dos meus pais. Eu não preciso ser submisso a tudo que os meus pais dizem. Porque você vai ter exemplos aí de casais, quando eles se casam, que os pais ainda têm tanta influência que eles começam a mandar no casamento da pessoa. A dizer o que fazer, o que não fazer. Enfim, isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus ela fala, tá? E a questão da gratidão, cuidado, amor e assistência aos pais na sua velhice. Eu sei que a Bíblia também nos aponta que existem limites em relação à autoridade. A autoridade do pai e da mãe ela não é absoluta, certo? Por exemplo, se o pai e a mãe ordenar algo que é contrário à lei de Deus, logo a tua obediência vai ser primeiro a Deus e não aos seus pais, certo? O pai pede para você mentir. Sabe que mentir é quebra do nono mandamento. Então você não vai mentir. Você está livre para desobedecer os seus pais, porque você está quebrando o princípio da palavra de Deus. Então, sempre que a autoridade dos pais ela excede a lei de Deus, então isso também vale para as autoridades humanas, certo? Honrar os desonrosos, então assim, mesmo que os nossos pais falhem, nós devemos honrar eles na sua posição, tá? Não imitando a posição, a postura deles. Então, assim, vou pegar aqui o meu exemplo. Eu sou filho único, mas meus pais
eram bem disfuncionais, né? Minha mãe é narcisista, meu pai ele era alcoólatra. Então, assim, o quinto mandamento ele me chama a honrar eles. Meu pai já faleceu, minha mãe que ainda está viva, eu continuo honrando ela, respeitando, buscando saber como está, certo? Não desonrando ela, mas por conta desse relacionamento nocivo que foi, eu evito um contato tão íntimo com ela. Eu não estou quebrando o quinto mandamento com isso. O quinto mandamento eu estaria quebrando se realmente eu, tipo, abandonasse de vez ela, não procurar saber como está, etc. Mas eu não quero uma proximidade íntima porque eu sei que em algum momento ela vai ali me machucar. Eu sei que na nossa sociedade é bem conturbada essa questão, porque nós vivemos numa sociedade que ela sacraliza a paternidade e a maternidade. Então, pai e mãe é algo que chega a ser sacrossanto, né? Principalmente mãe. Tanto é que boa parte dos meus tios eles não entendem um pouco a minha relação com minha mãe por conta disso, porque eles têm esse entendimento que mãe tem que ser amada, honrada, independente dos erros e das falhas, tá? Mas há um limite para isso daí, tá? Há um limite. Então, eu devo honrar meus pais? Sim, certo? Eu devo respeitá-los? Sim. Eu devo me preocupar com eles? Sim. Se o relacionamento ele for saudável, massa. É ótimo, é fácil cumprir o quinto mandamento. Mas se o relacionamento não for saudável, aí fica realmente complicado a gente cumprir o quinto mandamento, né? Mas devemos cumprir da melhor forma possível, certo? Bom, nosso maior problema não é comportamental, é de adoração, né? Nós pecamos porque amamos algo mais do que a Deus. Como diz Bavinck, que o coração humano nunca está vazio. Se não estiver cheio de Deus, ele estará cheio de ídolos. Tá? E Cristo na primeira tábua. Bom, Cristo é o único que amou o Pai de todo o coração, alma e mente. Por isso que ele é o nosso exemplo. Então, Cristo ele é o exemplo do cumprimento do primeiro mandamento. Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Ele é o Senhor do sábado. Ele nos convida a encontrar nele o descanso que a lei exige. E ele é o nome exaltado. Jesus manifestou o nome do Pai perfeitamente e recebeu o nome que está sobre todo o nome. Bom, de uma forma prática, precisamos identificar os nossos ídolos. O que é que você mais teme perder? Se você pensa em algo que você teme perder e aquilo dali tira o teu chão, então você tem um ídolo, né? O que é que você mais deseja alcançar para se sentir realizado? Respondendo essas perguntas, nós podemos encontrar ali os nossos ídolos. Adoração em espírito e em verdade. A adoração ela não é um evento de domingo, ela é uma postura de vida, certo? Como sua segunda-feira reflete a exclusividade de Deus? Então, o meu culto não é só no domingo, o meu culto é todos os dias. Os reformadores, eles defendiam isso com o corandeu, a vida diante de Deus. Então, no meu trabalho eu estou cultuando a Deus, na minha casa eu estou cultuando a Deus, dirigindo o meu carro eu estou cultuando a Deus, no ônibus eu estou cultuando a Deus. Então, eu preciso refletir essa exclusividade de Deus na minha vida, no meu comportamento, nas minhas ações, nas minhas falas, na minha forma de agir e trabalhar. Submissão e gratidão. A obediência aos mandamentos não é um meio de ganhar o céu. A gente não obedece os mandamentos porque a gente quer ganhar o céu. É porque nós já ganhamos o céu que nós obedecemos os mandamentos. Mas é a resposta de um coração que já foi resgatado. Então, se eu fui resgatado, eu vou cumprir os mandamentos. Se Deus examinasse o seu extrato bancário, o seu histórico de navegação, o que ele diria sobre quem você realmente adora? Como de fato Cristo tem cumprido a lei? Como o fato de Cristo ter cumprido a lei por você muda a sua motivação para obedecer hoje? Você vê o descanso do quarto mandamento como um fardo legalista ou como uma libertação de uma tirania da produtividade? São perguntas que a gente precisa sempre estar refletindo, né? Então, o domingo é um peso para mim. Eu vou só para cumprir a tabela, eu só vou para cumprir a escala de serviço, né? E quando eu não estou na escala de serviço, tanto fez, tanto faz eu ir para a igreja. E aí, o que é que Deus requer no mandamento 1, 2, 3, 4 e 5? Respondendo à pergunta do nosso catecismo, primeiro, que conheçamos e confiamos em Deus como o único Deus vivo e verdadeiro.
Segundo, que evitemos toda idolatria e não cultuemos a Deus de modo impróprio. Terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor, reverência, honrando também a sua palavra e as suas obras. E concluímos aqui. Então, amar a Deus é reconhecer sua soberania absoluta sobre todas as esferas da vida, rejeitando substitutos e adorando conforme a sua própria revelação. Amém? Próximo domingo, a gente vai trabalhar a segunda tábua da lei. Não deu para terminar hoje, certo? E assim a gente vai seguindo aí nos nossos estudos do catecismo, tá certo? Pessoal, eu sei que eu passei bem rápido por conta da hora, mas se ficou alguma dúvida da aula de hoje, tá? Vocês podem perguntar no grupo ou podem me procurar no privado e perguntar, certo? Depois eu vou mandar um material mais detalhado, explicando mais detalhes sobre o terceiro mandamento. Eu tenho até um estudo sobre o significado dos nomes de Deus. Eu vou mandar lá no grupo para vocês darem uma olhada. O quinto mandamento também, sobre essa questão de honrar pai e mãe. Isso aqui é só uma pincelada mesmo, para a gente ter um norte de que os mandamentos ele não é só sobre pode e não pode. Existem muitas implicações práticas em torno deles. Amém?